Aliás, o que o Brasil precisa de fato nesse instante, já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país, que os municípios brasileiros fossem a grande razão do problema, é preciso então ter uma ampla discussão sobre agora gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo, além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? Qual outra arrecadação sustentável nós temos a partir de um plano de desenvolvimento nacional, de um novo ciclo industrial, de novas matrizes energéticas, novos investimentos que nós podemos ter para poder crescer a economia? Está todo o empresariado perplexo e com dificuldades hoje de trabalhar no Brasil em razão dos excessos de oneração, criação de impostos, aumento de alíquotas, etc. Então, já que houve esta provocação de uma reflexão em relação a isso, então vamos fazer um grande debate agora também a respeito de como que se aumenta a arrecadação sem sacrificar o contribuinte que produz e gera emprego, e onde nós podemos cortar os excessos de gastos públicos, e nós vamos estar dispostos a fazer esse debate. Portanto, seja sob o ponto de vista político, diante de todo o histórico que nós vivemos no Brasil nos últimos tempos, da contribuição do Congresso Nacional para o governo e para o equilíbrio das contas públicas no Brasil, com todos esses projetos que nós aprovamos. Seja sob o ponto de vista técnico, que vai ser retratado num recurso ao Supremo Tribunal Federal, que eu espero muito que os ministros do Supremo tenham a sensibilidade de compreender que não há o descumprimento apontado pela AGU nessa petição, nós temos muita convicção de que o trabalho que foi feito, além de ter um bom mérito em relação a setores econômicos que precisam desse estímulo e para municípios brasileiros que também precisam desse estímulo, nós temos também do nosso lado o aspecto não só político, mas também o aspecto técnico de improcedência dessa ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, é essa exposição que eu gostaria de fazer em nome do Senado Federal, justamente para que possamos construir um bom caminho de entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo dentro de um mesmo propósito. Queremos gastar bem, gastar com justiça, ter arrecadação sustentável, mas não podemos distorcer uma realidade. E tampouco podemos atribuir a responsabilidade de problemas fiscais do Brasil, depois de tudo que nós fizemos e dos números de arrecadação do Brasil, a pequenos municípios brasileiros ou a setores que estão empregando muito mais do que outros e que precisam ter o apoio mínimo do governo federal para manterem bem as suas atividades. Você conversou com outros ministros do Supremo já? Não conversei com nenhum ministro do Supremo sobre esse assunto. Presidente, nós vamos peticionar, vamos fazer o agravo. Em relação a isso, é muito importante dizer que a nossa posição é uma posição de antagonismo, neste caso, em relação ao governo federal. A parte é o governo federal, a Advocacia Geral da União, e nós estamos, do outro lado, tentando demonstrar as nossas razões. E cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir, isso precisa ser respeitado. As decisões da Corte, qualquer que seja a decisão, evidentemente que é uma decisão respeitada. Que eu espero que o Supremo Tribunal Federal decida com base na realidade. Se invocou um descumprimento do artigo 113 no processo legislativo, que não foi descumprido. Isso está documentado e demonstrado. Que há estimativa orçamentária e financeira apresentada com os números do que representa tanto a prorrogação dos 17 setores, quanto a desoneração e a redução de alíquota para os municípios. Então, por esse fundamento, não há de se prosperar a ação direta de inconstitucionalidade. Então, é uma questão jurídica que nós vamos tratar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No Supremo, nós não podemos politizar. É estritamente jurídico, ficará a cargo da nossa Advocacia Geral do Senado, como a Câmara também deve fazê-lo, justamente para que a gente possa, no Supremo, trazer a questão para o prisma exclusivamente técnico-jurídico. Presidente, eu queria entender por que vocês não esperam a decisão do plenário. Por que já entrar com esse agravo hoje? Porque, infelizmente, no regime jurídico atual do Brasil, uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal já faz surtir efeito imediato para os municípios brasileiros. Então, se já surte o efeito, há uma obrigatoriedade imediata também de que possamos fazer o recurso próprio para análise dos ministros. Então, a razão de ser é essa. Nós fizemos uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada no Senado relativamente a esse tema, mas que não vem ao caso aqui dizer, mas a razão de ser é essa. A partir do momento que é uma decisão que já surte efeito imediato, acolhendo a pretensão do governo federal, nos cabe poder fazer o recurso próprio, não só para o próprio ministro relator, o ministro Cristiano Zanin, porque, eventualmente, no caso de agravo, cabe o juízo de retratação, mas também para os demais ministros, para estabelecer a clareza dessa premissa, que não está clara na petição da AGU.
né? Muito ao contrário, né? Obscureceu o que é a realidade. Nós cumprimos o artigo 113 da ADCT de forma muito clara. Há um trecho, inclusive, do voto do relator, quando foi aprovado esse projeto de lei no Senado Federal, e que ele fala do impacto financeiro, do impacto orçamentário, em estrito cumprimento do artigo 113 da ADCT. Então é essa reposição da verdade e da clareza que nós queremos fazer ao Supremo Tribunal Federal. Presidente, do ponto de vista jurídico, o senhor vai entrar com a ação, o Senado vai entrar. E do ponto de vista político, o senhor falou que está disposto a abrir alguns debates, como o corte de gastos, mas efetivamente os senhores vão apresentar algum tipo de proposição, algum tipo de comissão? O que efetivamente será feito do ponto de vista político, até caso o recurso no Senado, no STF, não seja acolhido? Eu acho que nesse momento nós temos um problema para hoje, é uma questão jurídica de uma decisão judicial que já surte efeitos. Nós temos que preparar o recurso para poder pontuar nossas razões ao Supremo Tribunal Federal. E o desenrolar político desse, na verdade, ele tem uma essência, que é o compromisso com o desenvolvimento da economia do Brasil e com a geração de empregos, que passa, inclusive, como pilar na manutenção da estabilidade da segurança jurídica e da previsibilidade dada pelo projeto de lei do senador Efraim, que é de garantir a 17 setores da economia, que são muito mais empregadores do que outros, um método de pagamento previdenciário mais justo para poder manter esses empregos. E, igualmente, a compreensão de que os municípios brasileiros passam por muitas dificuldades em razão de um pacto federativo muito injusto, que onera muito os municípios e concentra muita riqueza na União, e que esta forma de uma nova alíquota para o regime previdenciário significa, inclusive, a adimplência, a possibilidade de adimplência, que significa, inclusive, a arrecadação para a União. Então, é a nossa lógica de poder fazer o que é bom para o Brasil. E nós temos absoluta convicção, e isso foi externado, inclusive, pela grande maioria da votação, tanto na Câmara do Senado e na própria derrubada do veto, em relação a esse tema, que a desoneração dos 17 setores até 2027 e essa redução de alíquota para os municípios, ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Eu queria fazer mais uma pergunta política, a gente está ao vivo na CNN, só para frisar. O senhor, na própria abertura, falou um pouco do momento em que isso está acontecendo, que é um momento delicado para o governo. A gente viu todos os embates da semana em relação à sessão do Congresso. Como é que o senhor, como presidente do Senado, analisa o clima que ficou com os parlamentares? Porque, pelo que a gente conversou com muitos deles, até os parlamentares da base ficaram muito chateados com essa decisão burocrática do ministro Zanin. Como é que isso pode representar percalços para o governo em pautas que vêm pela frente, como o próprio DPVAT, que haveria uma intenção de ser votado na semana que vem? Bom, primeiramente, em relação a decisões judiciais, não nos cabe aqui fazer qualquer tipo de ataque. Quando discordamos de uma decisão judicial, o correto e republicano e democrático é recorrer dela. Por mais que a gente discorde, a gente respeita. É muito importante que a gente retome a cultura e a lógica de respeito a decisões judiciais no Brasil. O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando um fenômeno que nós queremos evitar no Brasil, que é a da judicialização da política, quando nós estamos discutindo justamente nessa semana, adiamento de sessão do Congresso Nacional, votação de um projeto de lei do DPVAT, resolvemos uma etapa importante da questão do PERSE, vamos aprovar agora na próxima semana no Senado Federal. Há um projeto de lei, ou seja, a própria existência de um projeto de lei depois de uma medida provisória de autoria do governo relativamente à desoneração já é a maior demonstração de que não há inconstitucionalidade. O próprio governo aceitou discutir por medida provisória e projeto de lei o tema. Então, sem que isso se exaurisse, sob o ponto de vista político, do diálogo, criar uma celeuma dessa, uma instabilidade para municípios, uma instabilidade para a economia de setores altamente empregadores, é realmente estranho de compreender, difícil de compreender em razão da sua estranheza. Então, realmente, foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento. E nada impede, eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política, em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política, e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso, foi realmente uma precipitação muito infeliz do governo federal num tema que só se resolve através de um diálogo e da compreensão também
sobre as premissas que eu busquei assentar aqui nesse meu pronunciamento. O papel que o Congresso Nacional exerceu em favor do governo federal ao longo desse tempo, com inúmeros projetos que redundaram, repito, no aumento de arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado, de quase 80 bilhões de reais, no aumento de mais de 8% de arrecadação. Não é possível que não se caiba socorro aos municípios brasileiros nesse contexto.